Olá, muito bom dia para você que está aí ligadinho com a gente na programação da TV Câmara Campinas. Estamos chegando com o nosso Estúdio Câmara. Hoje, dia 29 de outubro, é quarta-feira. E hoje a gente fala sobre as expectativas, as frustrações do final do ano. Porque, afinal, como diz a música da Simone, então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez. Para muita gente, essa época chega com a sensação de que não deu para cumprir tudo que se planejou. As promessas são adiadas, os projetos ficam na gaveta e o famoso deixa para o ano que vem vira quase um mantra coletivo. Você tem esse pensamento também? Você conseguiu concluir aí os seus objetivos? Já está terminando? Está dando certo? Não está? E aí, se não está, você vai parar e continuar depois? Ou você vai continuar sem dar esse intervalo aí de final de ano? Conta pra gente, nosso WhatsApp na sua tela, manda a sua mensagem para nós e fala pra gente aí o que você está fazendo, se está dando certo, se não está, se você tem uma experiência de conclusão de objetivo no final do ano, se você tem uma experiência de frustração, nosso WhatsApp está na sua tela, manda pra gente a sua mensagem, nossa produção já está contigo e está aí a postos para te receber, tá bom? 19 97829 3776. Enquanto você manda a sua mensagem, a gente atualiza algumas informações, daqui a pouquinho já vamos apresentar os nossos convidados que já estão conosco e já vamos falar das frustrações ou então do sucesso do final do ano. Olha, gente, a Câmara de Campinas vota hoje, quarta-feira, dia 29, a partir das 18 horas, no plenário da Câmara, importantes projetos de lei durante a reunião ordinária de número 66. Entre os destaques está o projeto de lei complementar 49 de 2025, de autoria do Executivo, que trata da concessão do alvará do uso de edificações e do certificado de licenciamento integrado pelo sistema RedeSim do Via Rápida, empresa da Jusesp. A proposta atualiza a legislação municipal sobre licenciamento e integra as exigências de órgãos como Vigilância Sanitária, Corpo de Bombeiros, CETESB, Agricultura e Prefeitura, garantindo mais agilidade e segurança jurídica no processo de autorização de funcionamento de imóveis. Outro ponto importante da pauta é o projeto de lei complementar 32 de 2025, também do Executivo, que propõe a criação das microflorestas urbanas em Campinas. A ideia é formar pequenos ecossistemas de alta densidade vegetal em praças, parques e canteiros, ajudando a reduzir os efeitos das ondas de calor e aumentar a biodiversidade. A votação ainda inclui, em segunda discussão, o Plano Plurianual 2026-2029, que define as diretrizes e programas de administração municipal para os próximos 4 anos, com foco em qualidade de vida, desenvolvimento econômico e sustentabilidade. A sessão será transmitida ao vivo aqui pela TV Câmara Campinas, também pelo canal da emissora no YouTube. Você é convidado para participar também presencialmente no plenário da Câmara. Muito bem, mais informação chegando para você. O Museu da Imagem e do Som de Campinas recebe no dia 30 e dia 31, amanhã e depois, o primeiro festival de cinelivros Rama e Acho Imagens, com a exibição de 23 obras autorais que unem fotografia, som e vídeo em experiências imersivas. O evento propõe uma nova leitura dos fotolivros, transformando-os em filmes e instalações de projeção. As sessões acontecem na Sala Glauber Rocha, seguidas de debates com os realizadores. O festival também marca a abertura da exposição Fotolivros em Fluxo, que apresenta maquetes e peças expositivas na sala de exposições, temporárias do MIS, com visitação até 29 de novembro. A entrada é gratuita, o MIS Campinas fica no centro, na Rua Regente Feijó, 859. O horário do festival é às 19 horas, E a exposição aberta de terça a sexta, das 9 às 6h30 da tarde, e aos sábados, das 10 da manhã até as 4 da tarde. Uma boa pedida de cultura para você. Previsão do tempo chegando, vamos conferir como fica o tempo para Campinas nesta quarta-feira. Vamos lá, gente, olha, sol com algumas nuvens e chuvas rápidas durante todo o dia. Então, pode ser que daqui a pouco tem sol, já tem chuva e assim a gente vai seguir nesta quarta-feira aqui na cidade de Campinas. Mínima foi de 19, máxima de 28 graus.
um ótimo dia para nós. E agora sim, vamos ao nosso tema central. Vamos falar sobre essa questão aí de fim de ano. Muita gente celebra o sucesso, muita gente chora na frustração. Estudos recentes da UFRJ apontam que nessa reta final do ano, o nosso cérebro ele tende a buscar economia de energia e evitar riscos, né? O que explica por que muitas pessoas entram em pausa em outubro, novembro, aí dezembro já era mesmo, né? A neurocientista Thaís Gameiro, da Universidade Federal do Rio de Janeiro, ela explica que também há uma aversão à perda envolvida nesse processo, ou seja, a gente prefere concluir o que já está começado a tentar iniciar algo novo, né? Então, hoje a gente fala sobre esse assunto com os nossos convidados, já estão conosco. A gente dá as boas-vindas ao psicólogo Anardino Almeida, está com a gente ao vivo aqui no estúdio. Seja muito bem-vindo, bom dia, obrigada pela sua presença. Obrigado, Romildo, Rúbia, obrigado telespectadores, meu colega João, sejam todos bem-vindos. Agradeço a participação, né? Eu sou o psicólogo Anardino Almeida, atendo segunda abordagem da TCC, Terapia Cognitiva Comportamental, atendo ali no Instituto IPCS, Instituto de Psicologia de Controle de Estresse, da renomada doutora Marilda Lippe. Maravilha! Tá? E vai entregar muito para a gente hoje para falar desse negócio aí de fim de ano, que tem gente que está parando já. Para completar o nosso time pelo Zoom, a gente recebe o psicólogo e psicanalista João Gonçalves. João, bom dia, seja bem-vindo. Bom dia a todos. Me chamo João Gonçalves, sou psicanalista, atendo com abordagem freudiana. E agradeço a todos, né, pelo convite aqui. Maravilha. Bom, gente, esse é o nosso time, né? E vamos embora falar de final de ano, afinal de contas, olha, hoje é dia 29, é isso mesmo? É até estranho falar, né? 29 de outubro. Então, ó, 29 de outubro, 29 de novembro, 29 de dezembro. 2 meses, 60 dias para o ano de 2026. Ô, gente, e aí, como é que tá? Você conseguiu concluir já os seus objetivos? Anardino, por que é tão comum que a gente entre nesse modo de espera, né? Nesse mês de outubro e novembro, se o ano parece que o ano já acabou, mas não, ainda faltam 2 meses. Dá tempo da gente concluir alguma coisa, dá tempo da gente começar e terminar alguma coisa também, mas o nosso cérebro, no automático que isso acontece, a gente vai meio que parando, entrando no modo de espera. Por que isso acontece? Exatamente, Rúbia. Querendo ou não, nós acabamos nos acostumando, né, de dividir o nosso ano em trimestres. E quando chega esse último trimestre, é como acionasse algo em nós que a gente acaba querer reavaliar todas as nossas metas, objetivos que nós traçamos no início de ano. Aí ocorre, infelizmente, para muitos, né, aquele ou deixa para lá, dois extremos. Deixa para lá porque, como você falou, ainda tem 3 meses para finalizar o ano, mas a pessoa acaba entrando nesse modo que não deu certo, não consegui, vou deixar para recomeçar o começo de ano. Ou aquelas pessoas que traçaram metas e objetivos, não acompanharam durante o ano, que eu vejo que é o principal. É claro que a teoria fala os últimos 3 meses, mas eu vejo que todas as vezes que nós traçamos metas, objetivos para a nossa vida, a gente precisa, muitas das vezes, mensalmente, trimestralmente, reavaliar a rota, para ver se a gente está no caminho e se a gente está realizando aquilo que a gente planejou. E muitos, né, ou deixa para lá, ou vira aquela correria frenética mesmo de querer realizar tudo aquilo que planejou. Aí sim gera ou um estresse muito grande, ou aquela pessoa que deixa para lá uma frustração grande de não ter realizado aquilo que ela gostaria de ter realizado durante o ano. Excelente, vamos trabalhar então hoje sobre esse estresse e essa frustração. Agora, João, a neurociência fala sobre a busca do cérebro por economia de energia. Como é que isso se manifesta na nossa rotina emocional e profissional e o que isso tem a ver com a chegada aí do outubro, novembro e dezembro? É um momento da gente fazer um balanço interno, quando chega em outubro. A gente começa a pensar naquilo que a gente fez, né, durante o ano, a lista que a gente começou em janeiro, será que a gente cumpriu essa lista?
Então esse é um momento de cobrança. Mas a proposta é que tenhamos um pouco de compaixão com a gente. Boa. E nesse momento é importante a gente pensar no aprendizado que tivemos durante o ano. Seria interessante também pensar numa lista de 3 coisas que a gente conseguiu realizar, mas também 3 coisas que conseguimos aprender durante o ano. Quando a gente foca em aprendizado, a gente traz mais energia para a gente dar conta daquilo que a gente precisa fazer. Então, às vezes as pessoas pensam, a neurociência, né, ela vai trazer a seguinte proposta: vamos focar em coisas pequenas para a gente conseguir fazer dar conta do grande. Excelente, né? A gente precisa comemorar as pequenas vitórias. Agora, Anardino, é comum a gente ver pessoas dizendo assim, ó, no ano que vem eu mudo, né? No ano que vem eu faço diferente. Se a gente parar para analisar, o ano está terminando, né? Mas lá no início, em janeiro, a gente fez lá uma lista, a gente traçou metas, objetivos e também algumas mudanças que nós precisávamos fazer com que acontecesse nas nossas vidas, né? Agora, de repente, essa mudança não aconteceu. Aí chega agora, a gente fala assim: quer saber de uma coisa? Eu não vou mudar mesmo, né? Exemplo, academia, ou então um plano de emagrecimento, que é muito natural hoje em dia, né? Aí você passou o ano inteiro, não conseguiu, ou então falhou em alguns momentos, aí você fala assim: quer saber de uma coisa? Não consegui, pois agora eu vou comer, vou fazer minha ceia de Natal, vou pisar na jaca mesmo. E o ano que vem eu começo, e aí vai dar certo. Mas espera aí, a gente tentou nesse ano, não conseguiu. Aí a gente procrastinou, a gente eliminou a meta e pisou na jaca e aí vai começar o ano que vem. Por que esse efeito do novo começo, ele tem um curto prazo? Porque a gente hoje, se a gente parar para analisar, eu penso assim também, ó, se eu não conseguir alguma coisa, então ano que vem eu começo e daí eu fico toda empolgada. Mas daí chega o ano que vem, o que acontece? Janeiro você está empolgado, fevereiro você está empolgado, chega março desempolga e aí é o curto prazo do novo começo. O que acontece com o nosso cérebro? Bem, isso aí é muito importante nós comentarmos da questão de hábito, Uhum. né? A criação de um hábito, cientificamente, gira em torno aí de 90 dias. Então, é importante nós criarmos o hábito. Então, como o nosso colega falou, é de pequenos começos. Então, se você vai em um emagrecimento, você vai fazer uma academia, fazer um dia de academia, fazer caminhada, melhorar a alimentação, Uhum. a leitura, se você começa a colocar metas grandes, vou ler 2 livros por mês, 1 livro por mês, então é melhor você falar assim: vou ler 2 páginas por dia, criar Uhum. o hábito, eu vou começar a fazer uma caminhada 1 vez por semana, criar o hábito. Então, a gente tem essa questão. Criação de hábito é quando se torna hábito, se torna mais fácil para nós. Mas enquanto a gente contar com a força de vontade, que é o que vai demandar nos 3 meses para a criação do hábito. Mas nós sabemos que a força de vontade nossa é como se fosse uma bateria. Então ela vai descarregando e a gente demanda novamente de alguma carga. Então, esses 3 meses, esses 3 próximos meses, outubro, Uhum. novembro, dezembro, deveria ser um pré-treino. Ou seja, mesmo que nós não fomos muito felizes, tivemos algumas frustrações nessas metas de 2025, nós deveríamos estar agora nesses 3 meses criando um hábito. Do que a Uhum. gente já sabe, o que a gente planejou e não conseguiu, veja o que agora dá para a gente focar, porque agora só tem 3 meses, agora na verdade é só É só 2 2, né? meses, né? 29 de outubro. Isso, então foca nesses 2 meses, reavalia suas metas Uhum. e não aquele deixar para lá, não deixa tudo para lá. Sim. Porque às vezes pode aí você revendo esses objetivos e metas, tem metas que você ainda pode realizar nesses próximos 2 meses. Isso. E para não gerar tanta frustração dessa forma. E, é claro, não fazer o que você acabou de mencionar, que daí enfiar o pé na jaca. Isso. Eu não consegui nada, agora eu vou fazer tudo e só vou começar em janeiro, que é a questão do emagrecimento, É, que é a meta para muitas pessoas, né? exato. Então é importante que se mantenha um hábito, então um pré-treino, um exercício, para que no começo do ano se torne mais fácil
a realização desses objetivos e dessas metas. Que legal isso que você colocou para a gente, porque se a gente para analisar, e assim, é importante iniciar e começar aos poucos, tá tudo bem, a gente vai se habituando. E aí, quando chega lá janeiro, fevereiro, você tá mega master para poder continuar. Bem legal, e acho importante a gente parar para pensar sobre isso, viu? Agora, ô, João, tem uma pressão cultural assim muito forte, né, em torno do fim do ano. É uma pressão cultural mesmo, que isso vem de longa data, desde quando eu me conheço por gente, tem esse negócio de metas, de balanço, né, de análise aí, o que que você conseguiu, o que que você não conseguiu, e aí tem a frustração de repente a gente não ter cumprido, né, tudo que a gente planejou. Como é que a gente faz para lidar com essas frustrações? Como é que a gente faz para não deixar essas frustrações elas entrarem, né, na nossa rotina diária? Até porque a gente está chegando no final de ano e a gente tem que fazer aí uma renovação de energia para a gente começar o ano bem estruturado mentalmente, fisicamente. E se a gente deixa essa frustração tomar conta, a gente vai ter que pagar a conta lá em janeiro. Então, como é que a gente faz para lidar com isso? A frustração não faz parte da vida. É importante a gente pensar no seguinte simbolismo, porque quando chega, a gente tem essa noção, né, de final de ano. O que acontece? Quando o sujeito ele pensa em final de ano, ele pensa em começar só no começo. Porém, a gente tem que pensar que o ano ele tem que começar hoje dentro de nós, de uma simbólica. Então, começar a investir no que se quer, mas pensar numa questão de pressão também, essa pressão social que você falou. Uhum. Por exemplo, será que eu estou determinado a fazer uma coisa porque alguém quer? Ou eu estou querendo fazer aquilo porque eu realmente quero? Será que eu estou numa posição de objeto do outro, fazendo o que o outro quer, começando uma academia porque a sociedade acha isso bacana, ou isso faz parte do meu propósito interno? Uhum. Então, isso é importante de avaliar. Perfeito, perfeito. A gente precisa fazer uma autoanálise, né, porque a gente vive, às vezes, nos comparando a outros e, às vezes, o que de repente você quer não é o que a sociedade impõe. Aí você tem que colocar na balança, ver se isso é realmente compatível com o que você imagina e deseja para a sua vida e sim, executar o seu plano. Agora, é possível criar um novo começo em qualquer época do ano ou o cérebro realmente ele precisa desses marcos simbólicos, como final de ano, Natal, Réveillon? O que que acontece com a gente? Por que que a gente espera sempre chegar esse final de ano para a gente ter um up, para a gente dar aquela mudança? Vai fazer uma faxina. Gente, que impressionante. Você sabe que é uma crença, né, que vem conosco, época de vó, eu lembro muito da minha avó, chegava final de ano, tira todos os móveis do lugar, lava a casa de cima e embaixo, faz aquela mega faxina. Mas agora eu paro para pensar, por que só no final do ano? Por que que a gente não faz isso no meio do ano? Claro, né, você demanda um tempo, faz um planejamento. Agora, o Natal e o Réveillon, Nardino, ele dá um impulso, assim, ele acende alguma coisa no nosso cérebro, por isso essa vontade de fazer as coisas, de recomeçar, de planejar, enfim? Sim, isso naturalmente nos remete a isso, né. Uhum. A gente acaba sabendo que mudança, como a gente tem a questão cronológica, né, mudança de ano, mudança de trimestre, acaba nos acionando essa questão, principalmente final de ano, que a gente realmente pensa num ano novo, diferente, algo que a gente que realmente traga diferença nos próximos anos da nossa vida. E muitas vezes a gente vai traçar metas e objetivos que podem ser iniciados no próximo ano, mas que pode afetar a nossa vida o tempo todo. Uhum. O que eu acho que é importante dizer, que isso nós vamos falar que é natural para falando da grande maioria, mas quem tem realmente sucesso nesses objetivos e metas, de traçar seus objetivos e metas. Eu, por exemplo, eu tenho uma experiência
por 10 anos eu fui gerente de projetos, então eu tinha que acompanhar os projetos e a realização dos projetos. E o que a gente tem que levar em conta? A gente tem que levar metas e objetivos realistas e realizáveis, né? Então, é importante que tenha um acompanhamento. Então, se for ver, pessoas que têm sucesso nisso que nós estamos falando aqui, não são pessoas que só dão esse start no final de um ano ou numa mudança de etapa. São pessoas que mensalmente, trimestralmente, acompanham suas metas, sabe o quanto de recurso ela vai precisar de recurso financeiro, mental, familiar, porque tudo isso é importante. A gente, quando cria objetivos e metas, nós temos que saber o quanto vai demandar de mim e das pessoas que eu amo ao meu redor, né? Então é importante a gente estar sempre de olho nisso. Exatamente. E você aí de casa, tem alguma meta? Cumpriu a meta? Não cumpriu a meta? O objetivo está quase lá? Ou então já está frustrado? Vai parar mesmo? Ô, gente, manda para nós aí a sua pergunta, a sua dúvida. Daqui a pouquinho os nossos psicólogos vão interagir com vocês aí de casa, que eu sei que tem muita dúvida referente a essa questão aí do final de ano, né? É quase uma crença que colocaram, né? Quem que disse que a gente precisa começar ou recomeçar só quando o ano termina, né? Você pode recomeçar em janeiro, fevereiro, março, abril. O negócio é você fazer e aí celebrar as pequenas conquistas, assim como disse o João. Agora, muitas pessoas sentem culpa, né? Porque vai precisar desacelerar. Porque final de ano é natural, a gente desacelera um pouco, vem férias, tem férias coletivas, férias das crianças, né? Aí você começa a desacelerar. Aí a pessoa tem culpa por isso, mas ela também está exausta, e aí vira uma confusão. Como é que a gente faz para entender a importância de respeitar o ritmo, né, sem se sentir improdutivo e entender que esse final de ano, esse não todos, né, o final do ano em si, ele faz parte da nossa rotina e que isso é importante a gente entender que às vezes a gente precisa desacelerar um pouquinho e não sentir culpa por estar desacelerando. Por que eu digo isso, João? Porque às vezes a pessoa traçou uma meta e ela não conseguiu cumprir. Aí, ao invés de repente, fazer uma autoanálise, vamos recalcular a rota, não, ela começa a acelerar, acelerar e quer fazer tudo em 2 meses, mas aí ela não, às vezes não vai conseguir. Vai vir a frustração, vai vir o cansaço, vai vir o estresse e vai vir a sensação de ser improdutivo. Como é que a gente lida com tudo isso? Porque é importante aquilo que eu falei, a pessoa ter compaixão com ela mesma e Uhum. pensar, cada um tem o seu tempo. Cada um tem um tempo psíquico para lidar com as situações. Vamos supor, a pessoa tem uma meta dela entrar na academia e até o final do ano ela fica com aquele corpo, né, mais sarado. Só que ela não conseguiu dar conta disso. Será que ela não poderia começar com uma caminhada, começar a fazer algo mais leve, para quando ela pensar assim, o que fiz durante o ano, ela não cobrar tanto, mas ela indo. Exatamente, é bem isso, né, não se cobrar tanto, a gente não pode nos cobrar, tem que ter uma autocompaixão, né. Agora, falando em cobranças, Anardino, essa música, né, "Então é Natal e o que você fez? O ano termina e nasce outra vez". Ela mexe com o nosso cérebro, não mexe não? Mexe. Com certeza, Todo final de ano a gente ouve ela. exatamente. Ou seja, o ano se foi, os planejamentos, as metas, muitas das vezes vem escancarado na nossa vida. E eu vejo, quando você está falando muito da questão da frustração e de Uhum, culpa, sim. eu vejo que o ponto essencial é a questão de metas e objetivos realistas e realizáveis. Uhum. Eu acho que as pessoas que mais se frustram são pessoas que criam metas, muito astronômicas, metas muito difíceis de ser cumpridas. Eu vejo, por exemplo, como eu falei que eu já trabalhei com essa questão de gerenciamento, muitas das vezes, se você cria metas e projetos que vai gerar, como você falou, um estresse muito grande, tensão muito grande, culpa,
é porque você não soube criar essas metas. Uhum. Então, o Natal chegou, o final de ano chegou. Se você tivesse sido mais cauteloso, se você fosse mais realista na realização dessas metas, provavelmente você sentiria menos culpa. Então, qual que é a nossa sugestão para o outro ano? Seja mais pé no chão, reveja o que você errou, o que você deixou de fazer no ano, se você só deixou realmente para o final do ano, de rever todas as suas metas. Então, pense nisso, tenha compaixão, como o nosso colega está frisando bastante, eu acho que é extremamente importante para a gente não sentir culpa. Nós podemos sim errar, como eu falei, de criar metas irreais, mas vamos pensar nisso, vamos fazer um pré-treino para que as nossas metas, a partir de agora, sejam mais possíveis de ser realizadas e que nos gere menos culpa e menos problema para nós, né? Na Ex nossa saúde mental. exatamente, né, a gente precisa quebrar esse modo de espera, que a gente fica esperando. Tem gente que torce para chegar o fim do ano, aí o fim do ano chega, tá frustrado, daí torce para começar logo o ano que vem, para poder seguir com os objetivos, mas espera aí, né, a gente nem sabe do dia de amanhã, então vamos fazer bem feito hoje, porque o amanhã não nos pertence. Ah, mas daí, então, não é importante fazer um planejamento? Sim, claro que é. Importante você fazer um planejamento, mas a gente também não pode sofrer com essa ansiedade, né, João? Porque junto com o outubro, novembro, dezembro, vem também uma grande ansiedade e eu gostaria que você explicasse para a gente como é que a gente lida com essa ansiedade. Além de, claro, ter a autocompaixão, a gente precisa analisar se essa ansiedade é uma ansiedade natural ou uma ansiedade que está nos fazendo mal com a chegada do ano novo. Existe um pensamento coletivo. Então, as pessoas dão muita força para esse pensamento coletivo. Acabam ficando ansiosas, pensando naquilo que elas precisam fazer. E aquela cobrança, não, tal pessoa deu conta disso, mas e eu, né? O que eu estou fazendo? Então, a pessoa precisa pensar nos seus objetivos e também pensar no lado, né? Como eu havia falado. Então, ficar nisso. O que eu aprendi? Até mesmo quando a pessoa não conseguiu fazer aquilo. Por que ela não conseguiu? Então, a gente aprender também com nossos erros. Muito bem, a gente aprender com os nossos erros, né. E a gente erra, e tá tudo bem errar, mas a gente precisa aprender, assim como o João colocou pra gente, né. Agora, final de ano, vamos lá, como é que você tá? O que que você fez? Essa pergunta ela é terrível, porque aí você vai responder o quê, né. A gente tem que evitar também essa questão aí do julgamento das pessoas, porque agora é um momento de reunião de empresa, né, confraternização, aliás, confraternização de empresa, reunião, confraternização de família, aí o encontro, né, a socialização, né, Arnaldino, e o julgamento, porque as pessoas vão chegar e vão fazer uma comparação, vão falar: "Poxa vida, mas você não conseguiu, não acredito, mas você tem tudo para ter conseguido, por que aconteceu? Por que você parou na metade?" Ou então, vão fazer uma piadinha. E é importante a gente salientar aqui que nós temos que ter um pouquinho de cautela, né, hora que a gente for, estar com pessoas do nosso convívio, principalmente nessas confraternizações de fim de ano, que as pessoas, às vezes, sem perceber, acabam jogando uma piadinha que, se a pessoa já está frustrada, ela se frustra e se afunda ainda mais, não é verdade? Sim. A gente sabe que festas de final de ano, encontros, nem sempre a gente vai encontrar somente com quem a gente desejaria, né? Uau, verdade. Muitas das vezes a gente tem reuniões familiares que vão estar pessoas que nem sempre nos agregam ou são pessoas que nos motivam e acabam fazendo exatamente isso que você comentou. Então a importância é a gente usar um pouco do humor, né? Uhum, Eu vejo que uma das ferramentas extremamente importante para a gente lidar com as nossas frustrações é levar um pouco para o lado do humor. sim. Geralmente você acaba cortando esse tipo de comentário, muda o teor da conversa e você leva também de uma forma que se torna mais leve para você.
Então, a partir do momento que você encontra com pessoas que talvez, porque geralmente é algo que a pessoa está fazendo isso e vai trazer algum desconforto para outra pessoa. Exato. Porque naturalmente, e até sugiro para as pessoas que nestes encontros, evite esse tipo de comentário, porque pode sim gerar constrangimentos. Pode festejar aquelas pessoas que realizaram as suas metas e seus objetivos. Mas as pessoas que você viu que não realizou, qual que é o objetivo que você tem de cobrar isso de uma outra pessoa? O que você espera disso? Como a gente está falando, isso pode Sim. gerar frustração, pode gerar angústia, pode gerar um estado depressivo. Uhum. Então é importante que a gente, aqui eu acho que a sugestão fica mais para as pessoas que talvez tenham esse hábito de fazer essas perguntas. Eu acho que deixa as pessoas comentarem, deixa elas falarem dos assuntos que mais agregaram, que são mais significativos na vida dela, né? Exatamente. Agora, João, vamos lá, para quem quer começar a mudar agora, né, ainda hoje é 29, então eu vou começar agora então, eu não consegui o ano inteiro e agora tá faltando 2 meses para o ano que vem, quem sabe, né, eu inicio agora, assim como o Anardino colocou pra gente, né, fazer um pré-treino. Qual que é o primeiro passo para essa transformação, na reta final aí, do ano e para a gente ter um período de renovação, né, e não um período de cobrança. Se eu não conseguir, tudo bem, eu posso começar agora, quem disse que não? Mas qual que é o primeiro passo? O que que eu tenho que fazer? Para onde eu tenho que olhar? Que caminho eu devo seguir? O primeiro passo é a pessoa ficar do lado dela. Ela tem que sentir que ela vai fazer isso por ela e não pelo outro, né? Porque o que que acontece? Geralmente as pessoas ficam muito preocupadas com os outros e esquece que isso começa dentro dela, esse julgamento. Então, é importante ela começar a ver a importância de cada coisa, o que deixa ela feliz, o que mexe com a autoestima dela. Muito Então, bem, de muito repente, pode ser algo muito simples ali. exatamente. Nós falamos do julgamento do outro e o João trouxe algo bem interessante, que é a autocobrança, né, e que está aliada também à culpa. Nós temos o costume de nos cobrar demais, de querer dar conta de tudo, e isso é em todos os dias. Aí chega no final do ano, essa culpa aumenta, essa autocobrança vira uma autoflagelação, um autoflagelo, né. A gente tem que ter um cuidado também com essa nossa autocobrança, porque às vezes a gente se importa com a cobrança do outro, mas a gente não para olhar para si e para ver que nós estamos nos cobrando e nos machucando de uma forma que não é necessária, não é, Sim, Nardini? sim. Nós precisamos entender, né, o filósofo Epiteto, né, que a TCC se baseia um pouco na filosofia dele, que diz assim: nós não nos perturbamos com nós não perturbamos com as coisas, mas sim com as interpretações que nós temos sobre essas coisas. Uhum, Então a gente tem que entender que muitas das vezes as nossas crenças disfuncionais, os nossos pensamentos disfuncionais, eles precisam só a gente só vai ter mudança de comportamento e as consequências daquilo que nos traz sofrimento e angústia, ela só vai ser alterada se tiver mudança de pensamento. uhum, Então nós precisamos trabalhar, e a gente trabalha isso em terapia, que é interpretar de uma forma menos rígida, mais flexível, e a gente tem que trabalhar ou de mudar pensamentos disfuncionais, ou a gente flexibilizar pensamentos funcionais para que a gente tenha as consequências, nossos comportamentos sejam funcionais, que uhum. não nos gere sofrimento. Porque a terapia, ela, para a TCC, a gente sempre tem um evento mobilizador, situações que nos geram sofrimento. Então, se a gente vai em terapia, a gente tem que identificar o que nos gera sofrimento. A partir desse momento, a gente tem que entender, existem consequências, comportamentos disfuncionais, mas ele se baseia em quê? Baseia na maneira que a gente interpreta as situações da nossa vida. E é ali que nós temos que mudar, interpretar as coisas de uma maneira mais leve, menos rígida, mais flexível, para que a gente se cobre, se penalize o mínimo possível.
né? Muito bem. Então, olha só, gente, uma super dica aí é a gente aplicar a teoria de outubro, né? Para a gente começar agora, ainda dá tempo, sempre há tempo de um recomeço, né? A gente fazer um ensaio para janeiro, a gente fazer um pré-treino para janeiro. Então, aqui os nossos especialistas, nossos psicólogos estão nos ensinando como é que a gente faz esse pré-treino, né? Para janeiro, beleza, não consegui fazer o ano todo, o ano não acabou ainda. Nós temos aí o final de outubro, novembro e dezembro. E aí você faz um pré-treino e em janeiro você chega chegando em 2026, tá? Então não desanima, cuidado com o auto-julgamento, né? Tenha mais compaixão, se olhe com cuidado, com carinho e vamos embora que o ano não acabou ainda não, tá? E esse negócio de o que você fez, né? O ano termina e nasce outra vez, que bom, o ano termina e nasce sim. E que bom que a gente pode estar lá no próximo ano, mas não se cobra tanto. É importante a gente fazer metas sim, porque eu acho que a meta define o nosso planejamento anual, né? Mas a cobrança, né, a gente acaba tendo uma frustração aí e isso pode impactar no nosso planejamento para o ano que vem. Então, pega leve com você mesmo, tá bom? Fica aí a dica do nosso Estúdio Câmara. Agora, 8h42. Produção, nós temos alguma pergunta? Se tiver, a gente já coloca na tela, né? Nós estamos aqui com a Nardino e também com o João, falando sobre essa questão de final de ano, que muita gente acaba se culpando e por não ter conseguido finalizar o objetivo, concluir o objetivo, a meta proposta, né, lá em janeiro, e aí a gente está chegando no fim do ano de novo, mas a gente tem ainda 2 meses, então dá tempo para muita coisa, principalmente para você celebrar as pequenas vitórias que são diárias. Vamos lá, Carolina Freitas do Jardim Chapadão. Sempre que o fim do ano chega, sinto como se tivesse acelerado, o tempo tivesse acelerado. Essa sensação tem mais a ver com cansaço emocional ou com a forma que percebemos o tempo? Ô, João, é isso mesmo, né? Chega, ó, demora agosto, demora passar, setembro também. Aí, quando chega outubro, vem novembro, dezembro, já é ano que vem. É muito rápido. O que que acontece? Por que que a gente tem essa sensação? A gente dá muita importância para essa questão do tempo. Mas o que que é o tempo, né? Cada um tem o seu tempo. Então seria importante a gente investir na nossa qualidade, né, psíquica, né? Então nosso colega aí falou sobre a terapia, né? Então investir no conhecimento, saber o que realmente a gente quer, né? O que que a gente faz em alguns momentos pelo outro e o que que a gente faz por nós? Onde está o nosso autocuidado? Então é muito importante pensar nisso. Excelente. Essa sensação que a gente tem, que o ano tá os 3 últimos meses do ano, eles simplesmente passam voando, é natural para mim, para você, mas a gente precisa parar para analisar aí que o dia continua tendo as mesmas 24 horas e que, de repente, é nós que estamos aí com o pensamento acelerado e isso pode causar ansiedade. E é isso que a gente não quer para o final de ano, a gente quer terminar o ano com tranquilidade, para a gente poder começar com assertividade Eu gos- 2026. gostaria de falar uma coisa. Pode falar, por favor. Pergunta para uma criança, quem tem criança em casa, né? Como que ela percebe o tempo? Se ela percebe o tempo passando rápido ou se ela percebe o tempo passando devagar. Eu já fiz essa experiência. Quando Uhum. você pergunta para uma criança, ela fala assim: nossa, parece que o tempo passa devagar. E a noção de tempo, ela é uma para cada pessoa. Uhum. E tem a ver também com o tempo da vida da pessoa, né? Com o período. Muito bem, é isso mesmo. Então, cada um tem uma noção de tempo, é isso, né, o Arnaldino? Sim, exatamente. A questão do noção do tempo, como ele falou, uma criança, eu lembro também, né, todos nós fomos Uhum. criança, parecia que era uma eternidade. Mas por quê? Porque a gente acabava sempre a gente estava pensando: "Quando que eu vou se tornar adulto? Quando que eu vou fazer tal coisa? Quando que eu vou ter liberdade?". Então parece que era tudo muito distante. É Para nós verdade. adultos, nós já estamos jogando, né, nós já estamos nessas carreiras, nós já temos todas as cobranças, demandas,
E realmente, nos dias atuais, sempre parece que falta horas no dia, falta meses no ano, e a gente tem essa sensação. Mas é algo que a gente precisa colocar o pé no chão, ter alguns momentos de Uhum. lazer, Sim. cuidar de outras áreas da nossa vida. Eu vejo que objetivos e metas, nós precisamos sempre estar olhando para todas as áreas da nossa vida. A área de lazer, a área profissional, a área intelectual, relações sociais, relações familiares, questão espiritual. Ou seja, nós temos várias áreas da nossa vida. E nós temos que, muitas das vezes, existe essa questão do lazer, que é algo que pessoas, maioria das vezes nessa correria, as pessoas estão deixando de lado. E muitas das vezes é nesse momento de lazer que a gente dá uma desacelerada, né? Se a gente viver a vida no modo só cumprir meta, correria, trabalho, a gente vai esquecendo das outras áreas. E a gente vê que vai surgindo grandes problemas, né? Então, eu acho que é importante nós falarmos Uhum. que quando a gente traça objetivos e metas, é importante a gente pensar num todo, inclusive familiar. Eu vejo, por exemplo, a gente pode criar uma meta para o ano que vem, que é uma meta que às vezes vai afetar a nossa vida, pelo menos para os próximos 30 anos. Uau. Então, por exemplo, você faz uma meta que você vai comprar um apartamento financiado no final do ano. Uhum. É uma decisão que você vai tomar em 2026 que vai demandar um recurso financeiro e uma pressão daquele investimento que você fez, que muitas das vezes vai gerar uma pressão que vai atrapalhar a questão do relacionamento familiar. Sim. Eu tenho atendido profissionais muito bem-sucedidos ou casais que traçaram objetivos, por exemplo, muito audaciosos em termos Uhum. financeiros, e essas pessoas hoje elas estão chegando aí próximo dos seus 45, 50 anos com uma frustração muito grande, porque ela deixou de olhar para as outras áreas da vida a hora que ela idealizou esse objetivo, assumiu algo muito grande e isso aí acabou afetando, inclusive, o relacionamento familiar. Aí você vê uma pessoa com 40, 50 anos de idade se divorciando, vivendo distante dos filhos, e quando a pessoa para pensar, ela fala assim: meu Deus, tudo isso aconteceu por causa de objetivos e metas muito audaciosas que eu acabei assumindo. Perfeito. Então, uma família pode acabar tá acabando Hum. por causa de um objetivo audacioso que você não compartilhou com a sua família, com as pessoas que você ama. Então é muito triste isso. Então você vê profissionais que hoje falam assim: nossa, aquele objetivo que eu tinha, aquela meta de eu ser bem-sucedido, de eu ter uma casa própria, de eu ter carros bons. Aí a pessoa fala assim: mas e a minha família? E os meus filhos? Meus filhos mal olham para minha cara, que eles falam que eu não dei atenção para eles. Mas qual que foi o objetivo dessa pessoa? Trabalhar, 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 e achava que dar as coisas para os seus filhos e para sua esposa ou para o seu cônjuge era o suficiente. E muitas das vezes não é, porque a pessoa não olha para todas as áreas da sua vida. Então eu vejo que isso, eu atendendo um casal recentemente, eu escutei algo muito assim que serviu para mim, sabe? Essa pessoa comentou assim: eu comprei um apartamento de milhões, eu tive um objetivo que demandou demais para mim, eu tinha filhos pequenos de 3, 4, 5 anos, e o que que eu pensei? Hoje, revendo, o meu casamento acabou. Mas o que que eu faria? Em vez de eu investir todo esse dinheiro em alguma coisa, talvez se eu tivesse uma babá, se eu tivesse pessoas que tirassem o estresse que, infelizmente, o cuidar dos filhos gerou naquele relacionamento, hoje eu optaria em investir numa babá, em cuidadores e pessoas, escolinhas, para que eu não deixasse esse meu casamento ir embora. E isso é muito importante, a gente saber disso. Cuidado com os objetivos que você traz, principalmente se envolver questões financeiras. Hoje a gente tem dados estatísticos, em torno de 60% dos divórcios estão relacionados a questões financeiras. Então, se a gente não toma conta dessa área, a gente muitas das vezes pode estar afetando áreas que lá no futuro a gente vai ver que teria muito mais importância para nós, e a gente não deu a importância no momento certo, Excelente. né. Nossa, super dica, né. Para, analisa, olha para ver se realmente,
a sua meta, né, e o seu objetivo, ele está de acordo com o que você planeja para a sua vida, né, sua vida pessoal, sua vida profissional, sua vida financeira, se isso não vai exigir de você um desgaste excessivo, onde você vai servir só para trabalhar, você só vai poder trabalhar, né. Ah, é importante ter as coisas? Sim. Importante bens materiais? Sim. Mas o que a gente deixa é o quê? É o convívio, é o amor, é o carinho que a gente tem um para com os outros, principalmente quando a gente fala de uma família. Então é importante mesmo a gente ver se a gente não está trocando o nosso amor, o nosso carinho, né, por algo, material. E até quanto isso vale a pena, tá bom? Que legal, muito bom a gente poder repassar essas informações, né, porque a informação transforma, a informação salva, e isso que a gente faz aqui é uma psicoeducação para você que está aí do outro lado, a gente fica muito feliz em saber que estão participando, estão com a gente. Pode mandar a produção mais uma, por favor. Vamos lá, que aula, hein, gente? A Isabela Ramos do Cambuí. Ouvi dizer que o cérebro busca sempre o caminho mais fácil. Então, por que mudar hábitos parece tão difícil mesmo quando sabemos que faz bem? Vamos lá, João, responder a Isabela Ramos, por favor. Pessoas geralmente elas estão de um prazer imediato, por isso que geralmente elas buscam o caminho mais rápido. Importante a pessoa pensar também que nessa época, né, que o tema é Natal, ela ter paciência com ela mesma, focar nos pequenos objetivos e pensar também de renascimento. Que você esteja numa situação difícil, você pode investir e recomeçar. Excelente, né, a gente sempre é importante a gente entender que a gente pode recomeçar, e você pode recomeçar agora, pode recomeçar sim em outubro, final de outubro. Você acha que eu vou recomeçar? Claro que vai, você pode, quem disse que não, né, é isso, gente. Vamos lá, pode colocar mais uma, participação pra gente, produção? Por favor, vamos lá, quem é que está conosco? Estamos aqui falando do final de ano, gente, já estamos nele. Vamos lá, a Thalita Moraes do Bonfim. O cérebro se acostuma com a rotina e rejeita mudanças, porque mesmo querendo mudar, às vezes parece que fico travada no mesmo padrão, Anardinho. Essa questão do cérebro, a gente tem que entender essa questão que é muito importante. O cérebro, ele tem é como se fosse assim, ele vai aprendendo o que está dando certo, Uhum. e o que é mais fácil ser realizado. O nosso cérebro, ele vai realmente pelo caminho mais fácil. Então se você tudo a gente está falando de hábitos, né, como foi a pergunta anterior. O hábito tem sim a dificuldade de ser criado, e a gente sabe que, como eu mencionei aqui, em torno de 3 meses de Uhum. você fazer aquilo com sequência e com periodicidade. Agora, enquanto, como eu falei lá na outra resposta, enquanto não se cria o hábito ele só vai se tornar fácil para nós quando se cria hábito. Uhum. Para criar o hábito, daí que vem o difícil. É difícil porque você conta com a sua força de vontade. E essa força de vontade, você tem que ver aí como você tá, se você vai precisar de algumas pessoas para te motivar, de onde você vai recarregar a sua bateria durante esses 3 meses que você vai criar esse hábito, como que você vai chegar nisso aí, né. Feito isso, a hora que se torna um hábito, assim como dirigir, ele torna rotineiro. A Sim. gente já faz isso com naturalidade. Mas sim, enquanto não se vira hábito, a gente tem dificuldades, porque o cérebro vai para o caminho mais fácil e que aquelas decisões, a gente atua, se comporta ou age sempre da mesma maneira. A gente só vai mudar isso quando a gente realmente quer mudar, e a gente tem que mudar muita coisa que vem sendo construída desde o começo da nossa vida até a nossa vida atual. Pois é, o nosso cérebro, né, gente, a gente se separa para analisar e a gente vai, entendendo, né, como ele funciona. Eu não entendo muito não, mas com essas aulas que a gente tem aqui diariamente,
nosso cérebro, ele se acostuma com coisa boa, né? Ele não gosta de fazer uma força, ele não gosta de fazer um exercício, né? E a gente precisa ajustar tudo isso, né? Então, se você for ficar esperando você ter força de vontade aí, meu amigo, olha, pode demorar para ela chegar. O negócio é levantar e fazer, porque se não tem esse negócio, não, eu vou esperar meu cérebro dar um sinalzinho aqui. Nada, ele adora uma zona de conforto, né? Nosso Exatamente. cérebro adora uma zona de conforto. E a gente precisa ensinar ele que a gente tem que estar sempre em atividade, porque a vida é movimento. 8h56 minutinhos, temos mais uma para a gente encerrar, produção? Pode ser? Então tá bom, se tiver, pode colocar na tela, por gentileza. Larissa Nogueira, do Jardim do Trevo. Existe uma forma saudável de encerrar ciclos sem sentir culpa ou arrependimento por aquilo que não consegui realizar? Ô, Larissa, quem responde para você é o João. Contigo, João, vamos lá. Importante você analisar se é uma coisa importante para você ou é algo importante para o outro. Por que será que você ainda não fez isso? Será que tem a ver com algo que você realmente quer? Então é importante analisar. Então, porque assim, um autoconhecimento, ele é importante, porque quando você sabe o que é bom para você, e aquilo que você realmente quer, você também pode focar onde você quer chegar. Mas como nós falamos hoje, né, que a essência do assunto começa por pequenas coisas. Excelente, João. A internet do João não está muito boa, gente, mas é por conta da chuva, o tempo, e aí a gente está conseguindo ainda contato com ele, né? Então, que bom que a gente conseguiu ficar o programa todo com o João aqui conosco para esse bate-papo tão interessante com a chegada do fim de ano aí. A gente sabe que o fim de ano pode ser uma oportunidade de pausa, né? Mas não de cobrança, tá? É importante, mais importante do que cumprir as metas é a gente entender o que realmente faz sentido para que a gente possa continuar no próximo ano, né? Se faz sentido para você, vamos lá, continue, né? E se olhe com mais cuidado, com mais carinho. Agora, 8h58 minutinhos. Então, para a gente encerrar, eu gostaria que os nossos dois profissionais, nossos dois psicólogos, deixassem, então, uma super dica, né? Uma fala, assim, todas as falas de vocês aqui do programa, se a gente parar para analisar e for rever esse programa, gente, quanto ensinamento para a gente começar a utilizar hoje mesmo, porque nós já estamos aqui no dia 29 de outubro. Agora, vamos lá, vamos segurar a ansiedade, né? Vamos parar, analisar, fazer uma reflexão para a gente agora no dia 29 de outubro de 2025. Vamos lá, então. O que você deixa para as pessoas que estão em casa ouvindo a gente e assistindo? Acho que é muito importante, a gente fala de lições aprendidas. Tudo que a gente realiza de metas, objetivos, se a gente não tirar as lições aprendidas do fracasso ou do sucesso, perde o significado. Então, se seja sucesso, que seja fracasso, lições aprendidas, que vocês realmente busquem saber o que deu certo, o que deu errado e o que você vai repetir ou deixar de fazer. E outra coisa que é uma sugestão, como eu comentei aqui, por favor, ao traçarem metas e objetivos, principalmente aqueles bem significativos de nossa vida, olhe para todas as áreas da sua vida. Não crie objetivos e metas que possam afetar áreas significativas da sua vida que futuramente você vai se arrepender. Então é importante você ter metas realistas, realizáveis e que não vai exigir mais do que você pode aguentar, tanto você quanto aquelas pessoas que você ama, para que você não tenha problemas psicológicos, mentais, problemas familiares. Isso aí eu acho que é de extrema importância. Excelente, excelente. Agora, por gentileza, João, deixa uma reflexão para os nossos telespectadores, né? Fim de ano já chegando aí, faltando 2 meses.
pouco mais de 2 meses, né, para a virada do ano, e a gente chega numa etapa que é importante a gente fazer uma autorreflexão e reavaliar aí os nossos princípios, os nossos conceitos e as nossas metas. Um momento de renascimento simbólico. Então vamos pensar nas nossas metas com mais quais são as que podemos realmente realizar. E o que a gente pode fazer durante o ano para a gente ficar do nosso lado. Ter mais autopaciência. A gente realmente quer fazer se a gente faz pelo outro ou se a gente faz por nós. Pensar numa noção de autocuidado e pensar nas coisas boas que você também já realizou durante a vida. E mesmo que você não conseguiu realizar algo, né, analisar se é realmente você quer fazer. Isso é muito importante. Excelente, João. A gente tem uma mania, né, Nardino, o João trouxe algo bem interessante, a gente já vai encerrar, mas só para a gente finalizar aqui, essa mania de a gente achar que nós não conseguimos. Gente, a gente consegue. A gente consegue todos os dias. E aí aquela questão do nosso cérebro, né? Ele vai sempre, ó, tipo assim, não deu. A gente, por que a gente imagina e pensa que a gente não consegue, sendo que quando a gente chega no fim do ano, se a gente olhar para trás, a gente conseguiu tanto, mais tanto. E por que a gente só dá valor no que a gente não consegue? Isso aí vem bem de trás, né? Quando você fala de terapia, você vai ver que a pessoa desenvolve essa questão de não consegue, não tem valor, Uhum. ou ela não consegue os seus objetivos, são estruturas mentais criadas desde a infância e que muitas vezes é colocadas para nós e isso é reforçado por muitas vezes, então isso se torna uma verdade. Então, fica a dica, né? Como a gente está falando aqui, muitas das vezes a pessoa chega em outubro e fala assim, eu estou querendo começar uma terapia. Ah, não, agora deixa só para o ano que vem. Ou se não, eu estou com um problema no meu casamento, mas eu só vou fazer uma terapia, deixar para o ano que vem. Gente, um ano pode ser muito significativo em termos de você ter melhoras na sua vida. Uhum. Então, a terapia nos ajuda muito a enxergar o todo, porque não é tão simples assim. Tem raízes muito profundas que vêm lá de trás que a gente muitas das vezes vai descobrir juntos, né? Paciente e terapeuta, o porquê da pessoa pensar dessa forma. Excelente. E assim a gente encerra o nosso Estúdio Câmara de hoje. Gostaria de agradecer ao João pela presença, pela participação, mesmo com a internet mais para lá do que para cá, a gente conseguiu, tá vendo? Comemorando aí as nossas pequenas vitórias, João. Obrigada pela sua presença. Também. Eu acho que agora caiu de vez, né? Mas ó, deu super certo. Isso. Valeu, João. Obrigada, querido, pela sua presença, pela sua participação, tá? Muito importante as suas falas. Você, Arnaldino, obrigada também. Obrigada mesmo, porque assim, a gente acaba tirando tantas frases importantes que a gente consegue captar, sabe, o que vocês querem passar, e isso é importante demais para a gente levar, principalmente agora, né, para esse fim aí de ciclo, né, a gente encerrando o ano. Então, gratidão pela sua participação e pelos seus ensinamentos. Agradeço, eu que agradeço. Maravilha! E você aí de casa, né? Não esquece, viu? Olha, outubro pode ser um momento para você recomeçar, para você desenhar o seu 2026. Que tal usar essa teoria de outubro para você fazer, como disse os nossos especialistas aqui, um treinamento e criar um hábito? E aí chega 2026, ninguém segura você. Para e pensa, você consegue, você pode. E recomeçar é todos os dias, tá bom? Não é só no final de ano. Um abraço muito grande, fique com a gente. Daqui a pouquinho nós temos a Íria, né, da Central de Inteligência Artificial, trazendo informações do Legislativo, Brasil e Mundo para você, a atualização de tudo o que acontece. E também ao meio-dia nós temos Câmara Notícia, informações do Legislativo Campineiro e da nossa metrópole. Hoje às 18 horas, como é quarta-feira, nós temos reunião ordinária. Você está convidado para participar presencialmente, assistir aqui na TV Câmara Campinas ou então no nosso
nosso canal do YouTube. E esse programa você também pode rever e repassar para os seus amigos, para a sua família. Vai ficar lá, né, ao vivo, lá no canal da TV Câmara Campinas do YouTube. Combinado? Amanhã nós temos um programa que vai falar sobre os desafios das crenças neurodivergentes e a importância da parceria entre escola e família. Meu filho está com dificuldades escolares. E agora? Com a aproximação do fim de ano, muitos pais ficam angustiados com as notas e o rendimento dos filhos. Mas como garantir os direitos das crianças e pensar o processo de aprendizagem de uma forma inclusiva e sensível? Então não perca o Estúdio Câmara amanhã. Vamos falar de fim de ano na escola dos nossos pequenos, tá bom? Então a gente espera por você a partir das 8 da manhã. Beijo grande, uma ótima quarta-feira, fique bem e não esqueça, você pode iniciar o pré-treino para 2026 ainda hoje. Tchau, tchau.